Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. Era uma manhã como qualquer outra, ou assim eu pensava. O sol espreitava pelas persianas, lançando um brilho caloroso pela cozinha onde eu, Edward, estava com minha xícara de café. Era o tipo de manhã que prometia um dia de rotina mundana, mas a vida, como eu estava prestes a aprender, está cheia de surpresas. Elisa, minha esposa, estava agitada, se preparando para o trabalho. Sua habitual alegria parecia ligeiramente fora do lugar hoje, mas eu não conseguia identificar exatamente o motivo. Atrasada de novo, provoquei, tentando quebrar o silêncio da manhã. Ela se virou, um lampejo de algo indescritível em seus olhos. Sim, um pouco. Dia importante no escritório, sabe? Sua voz tinha um tom apressado, mas eu ignorei. A levei para o trabalho, nossa conversa preenchida com os usuais papos triviais. O rádio tocava suavemente ao fundo, uma trilha sonora confortável para nossa rotina doméstica. Eu a vi entrar em seu prédio de escritórios, seus passos confiantes contradizendo o breve olhar de inquietação que eu havia captado antes. A partir dali, fui para a oficina mecânica para deixar meu carro para manutenção. O mecânico, um homem robusto com mãos manchadas de graxa, me cumprimentou com um aceno amigável. Vamos cuidar bem dela. Estará pronta até amanhã. Obrigado, Mike. Planejei assim. Isso me dá uma desculpa para ir a pé para o trabalho e aproveitar este lindo dia, respondi com um sorriso casual, embora meus pensamentos já estivessem divagando para a pilha de trabalho que me aguardava. A caminhada até meu escritório foi sem incidentes, a cidade acordando lentamente ao meu redor. Minha mente estava ocupada com as preocupações usuais do dia de trabalho até um apagão inesperado no escritório jogar tudo no caos. A escuridão repentina foi acompanhada por um coro de exclamações surpresas dos meus colegas. Pedimos desculpas, pessoal. Há um problema com o painel elétrico. Os eletricistas só estarão aqui mais tarde à noite, anunciou o diretor com uma calma que pouco acalmou o descontentamento geral. Como chefe do departamento, coube a mim supervisionar o fechamento do escritório. Certifiquem-se de trancar tudo com segurança, instruí minha equipe. E não se esqueçam de desligar seus sistemas corretamente. Não queremos perda de dados. Com o escritório seguro e minha equipe dispersa, me vi voltando para casa mais cedo do que o habitual. O ar da noite estava fresco e revigorante, um contraste marcante com a sensação abafada do escritório. Enquanto eu passeava pelo quintal, perdido em pensamentos, um carro familiar chamou minha atenção. Era o carro de Gregory, o chefe de Elisa. Curiosidade despertada, observei Elisa sair do carro, segurando um pacote. Seus movimentos pareciam apressados, quase secretos. Um nó frio se formou no meu estômago. Eles rapidamente desapareceram na entrada de uma casa próxima. Minha mente fervilhava de perguntas e suspeitas, mas me forcei a afastar-me. De volta para casa, o silêncio da casa vazia era sufocante. Impulsionado por uma suspeita roendo, liguei meu computador e acessei a conta bancária online de Elisa, uma violação de privacidade. Eu sei, mas eu não conseguia me livrar do sentimento de que algo estava errado. O histórico de transações foi como um soco no estômago. Ela fez compras no shopping naquela manhã, contradizendo sua história de um dia agitado no trabalho. As peças de um quebra-cabeça que eu não queria completar começaram a se encaixar. O relógio contava os segundos, cada um se estendendo mais do que o anterior, enquanto eu esperava Elisa voltar para casa. Quando ela finalmente voltou, sua voz estava leve, cheia de detalhes triviais sobre seu dia e suas escapadas de compras. Eu não podia responder. Minha mente era um mar turbulento de emoções, confusão, traição, raiva. Ela parecia não notar meu silêncio enquanto continuava a falar sobre as longas filas na loja e como ela havia escolhido um suéter e uma camisa lindos para mim. Eu me levantei, incapaz de suportar a farsa por mais tempo. Ignorando as compras que ela havia colocado, me retirei para o meu escritório, o peso de sua traição pesando em meus ombros. Elisa seguiu logo depois, sua voz tingida de preocupação. Edward, você está tão quieto. Está tudo bem? Eu queria confrontá-la,
desencadear a tempestade de perguntas e acusações que fervilhavam dentro de mim. Mas as palavras não vieram. Eu simplesmente fiquei lá, com fones de ouvido, afundando em meus pensamentos e na música suave que proporcionava uma fuga temporária da dura realidade. Elisa ficou na porta, uma ruga aparecendo em sua testa. Você está me preocupando, Edward. Fale comigo, ela implorou. Mas eu não podia. A revelação de sua decepção era muito recente, muito dolorosa. Eu permaneci em silêncio, uma estátua na tempestade de nosso casamento que desmoronava. A manhã seguinte surgiu com um ar pesado, um contraste marcante com a luz usual que preenchia nossa casa. Eu, Edward, despertei ao som de Elisa cantarolando na cozinha, uma melodia rotineira que agora parecia desafinada com minha agitação. As revelações da noite anterior pairavam sobre mim como uma nuvem escura, lançando uma sombra sobre tudo o que eu acreditava sobre nossa vida juntos. Eu cambaleei até a cozinha, meus movimentos robóticos, um contraste marcante com a disposição aparentemente alegre de Elisa. Ela estava virando panquecas, uma tradição de domingo que subitamente parecia vazia. Bom dia, Edward. Pensei em fazer o seu favorito hoje, ela cantarolou, tentando romper o silêncio que nos envolvia desde a noite passada. Bom dia, murmurei, minha voz desprovida de calor. Sentei-me à mesa, meus olhos fixos na xícara de café, evitando seu olhar. A tensão no ambiente era palpável, uma tempestade silenciosa se formando. Elisa trouxe o prato de panquecas para a mesa, suas tentativas de normalidade dolorosamente evidentes. Você parece estranho hoje. Aconteceu algo no trabalho ontem? Ela perguntou, seus olhos buscando os meus por uma pista. O trabalho foi bem. Eles nos mandaram para casa mais cedo por causa de uma queda de energia, respondi de maneira lacônica, minha mente voltando à imagem dela saindo do carro de Gregory. A imagem era como um espinho em meus pensamentos, persistente e afiado. Ela se sentou à minha frente, as sobrancelhas se unindo em preocupação. Você tem certeza de que está tudo bem? Você está distante desde ontem à noite, ela insistiu, sua voz tingida de preocupação. Eu queria confrontá-la, exigir uma explicação para a mentira que estava desmantelando nossa vida. Mas as palavras estavam presas atrás de um muro de incredulidade e dor. Estou bem, disse, a mentira amarga em minha língua. Elisa estendeu a mão sobre a mesa, sua mão se movendo hesitantemente em direção à minha. Instintivamente, me afastei, a distância entre nós sendo mais do que apenas física. Ela retirou a mão, uma expressão de dor piscando em seu rosto. Edward, se há algo te incomodando, por favor, me conte. Sempre fomos capazes de falar sobre tudo, ela implorou, sua voz uma mistura de confusão e frustração. Eu a olhei, a fachada de normalidade a qual ela se agarrava desesperadamente. Como ela podia sentar ali, agindo como se nada estivesse errado? Como ela podia trair nossos votos com tanta facilidade? Elisa, eu só preciso de um tempo agora, disse, minha voz oca. Ela se levantou abruptamente, a cadeira arranhando o chão. Tempo? O que isso significa, Edward? Somos casados. Supostamente, estamos nisso juntos, exclamou, sua compostura se desfazendo. Eu disse que estou bem, repeti, levantando-me para sair do cômodo. As paredes pareciam estar se fechando, cada retrato de família sendo um lembrete de uma felicidade que agora parecia manchada. Para onde você vai? Elisa perguntou, sua voz elevando-se em desespero. Para pensar, respondi, escapando para o santuário do meu escritório. Fechei a porta atrás de mim, o clique da trava soando como a nota final em uma sinfonia de nosso casamento fraturado. Lá dentro, cercado pela familiaridade dos meus livros e trabalho, eu tentei encontrar consolo. Mas a paz era esquiva, o eco da confusão e da dor de Elisa reverberando em minha mente. Eu olhei para a tela do computador, o cursor piscando de volta para mim, uma testemunha silenciosa do caos em meus pensamentos. Depois do que parecia horas, ouvi uma leve batida na porta. Edward, podemos conversar? A voz de Elisa era suave, quase tímida. Não agora, Elisa, respondi, minha voz tensa. Eu pude ouvi-la suspirar do outro lado da porta, um som carregado de palavras e emoções não ditas. Certo, estarei aqui quando você estiver pronto,
Ela disse, seus passos se afastando. O resto do dia passou em um borrão de refeições silenciosas e pensamentos não expressos. A casa, antes um refúgio de amor e risos, agora parecia um campo de batalha de acusações não ditas e verdades ocultas. Conforme a noite caía, a tensão entre nós permanecia, um sentinela silencioso da agitação interna. O dia se arrastou, cada hora mais pesada que a anterior. O relógio bateu 7, sinalizando o fim de mais um dia, mas o desconforto dentro de mim, Edward, persistia como um hóspede indesejado. O jantar foi uma questão silenciosa, as tentativas de Elisa de iniciar uma conversa esbarrando na parede do meu silêncio. O tilintar de talheres contra pratos preenchia o ar, uma sinfonia de normalidade que não conseguia abafar a agitação em minha mente. Depois do jantar, me vi na sala de estar, fingindo assistir televisão. Elisa sentou ao meu lado, tricotando em algum projeto. O próprio ar entre nós crepitava com palavras não ditas e emoções reprimidas. Edward, por favor, fale comigo. Este silêncio é insuportável. Elisa finalmente quebrou o gelo, sua voz permeada por uma mistura de desespero e preocupação. Virei para ela, as comportas da minha contenção enfraquecendo. Elisa, por que você estava no carro do Gregory ontem? A pergunta, direta e incisiva, pairou no ar como uma nuvem carregada prestes a explodir. Suas agulhas de tricô pararam no meio do ponto. Carro do Gregory? Ah, ele só me ofereceu uma carona, já que eu estava atrasada. Nada de anormal nisso, ela respondeu um pouco rápido demais, os olhos evitando os meus. Mas por que você mentiu sobre estar no trabalho de manhã? Vi as transações bancárias, Elisa. Você estava fazendo compras, não trabalhando. Minha voz era firme, mas por dentro, uma tempestade estava se formando. Elisa largou o tricô, suas mãos tremendo levemente. Eu queria te surpreender com um presente. Não achei que você se importaria, gaguejou, sua fachada de calma desmoronando. Uma surpresa? Mentindo. E entrando no carro do seu chefe, indo para um prédio juntos? Isso não fecha, Elisa. Eu senti a minha voz aumentando, uma mistura de raiva e dor permeando minhas palavras. Edward, eu juro, não é o que você está pensando. Gregory e eu somos apenas colegas. É só isso, ela implorou, seus olhos agora encontrando os meus, suplicando para que eu acreditasse nela. Como posso confiar nas suas palavras, Elisa? Depois das mentiras? Como posso ter certeza de que não há mais nada entre você e Gregory? As perguntas saíam de mim, cada uma ecoando a traição que eu sentia. Elisa estendeu a mão para mim, sua mão tremendo. Por favor, Edward, você precisa acreditar em mim. Eu nunca faria algo para prejudicar nosso casamento. Eu te amo. Eu me afastei do toque dela, a distância física refletindo o abismo emocional que se formara entre nós. Vi vocês dois juntos, Elisa. Você não pode esperar que eu simplesmente ignore isso. Lágrimas surgiram em seus olhos, sua voz um sussurro. Eu cometi um erro, Edward. Deveria ter te contado sobre a carona com o Gregory. Mas por favor, não deixe esse mal-entendido arruinar o que temos. É apenas um mal-entendido, Elisa? Ou há mais que você não está me contando? Meu coração acelerou, uma parte de mim temendo a resposta. Ela enxugou uma lágrima, sua voz mal audível. Não há mais nada. Foi apenas uma carona. Só isso. O silêncio que se seguiu foi pesado, cheio do peso de palavras não ditas e lágrimas não derramadas. Levantei-me, a necessidade de escapar da atmosfera opressora me dominando. Para onde você vai? A voz de Elisa estava fraca, uma mistura de medo e resignação. Preciso arejar a cabeça. Com essas palavras, saí para o fresco ar noturno, deixando para trás as confins sufocantes da casa e a teia de mentiras e meias-verdades. Lá fora, o céu noturno estava claro, as estrelas piscando indiferentes ao drama humano que se desenrolava abaixo delas. Caminhei sem rumo, as imagens de Elisa e Gregory se repetindo em minha mente, um ciclo de traição e suspeita. Depois do que pareceu horas, voltei para casa, a casa escura e silenciosa. Elisa estava dormindo no sofá, um cobertor sobre ela. Vendo-a ali, vulnerável e sozinha, uma pontada de algo semelhante à culpa me lavou.
mas foi rapidamente obscurecida pela sensação de traição que ainda persistia. Silenciosamente, dirigi-me ao quarto de hóspedes, os eventos do dia se repetindo em minha mente. A cama parecia estranha, um símbolo da distância que cresceu entre Elisa e eu. Enquanto eu deitava lá, encarando a escuridão, a verdade de nossa situação era inescapável. A noite das revelações havia exposto as fraturas em nosso casamento. A confiança que eu tinha em Elisa foi despedaçada, substituída por um abismo de dúvida e mágoa. Enquanto o sono finalmente me reivindicava, eu sabia que nosso relacionamento havia mudado irrevogavelmente. O silêncio da noite era um testemunho da incerteza e dor que se avizinhavam. A manhã seguinte estava envolta em um denso nevoeiro, tanto fora da minha janela quanto nos confins do meu coração. Eu, Eduardo, levantei de um sono que não trouxe descanso, minha mente uma teia emaranhada do confronto da noite anterior com Elisa. A casa estava silenciosa, o tipo de silêncio que fala volumes, cheio dos ecos de nossas tensões não resolvidas. Arrastei-me até a cozinha, os movimentos automáticos de fazer café sendo a única coisa que me ancorava no presente. O aroma da infusão pouco fez para dissipar a atmosfera pesada que se instalara sobre nossa casa. Elisa entrou na cozinha, seus olhos inchados e vermelhos de uma noite passada chorando. Ela hesitou na entrada, como se incerta de seu acolhimento. Bom dia, Eduardo, disse suavemente, sua voz uma sombra tênue de sua habitual alegria. Bom dia, respondi, minha resposta curta, a palavra pairando no ar entre nós como uma barreira. Servi-me de uma xícara de café, o líquido escuro espelhando os pensamentos sombrios que giravam em minha mente. Elisa foi para o outro lado da cozinha, começando a preparar o café da manhã na tentativa de impor alguma normalidade à situação tensa. O tilintar de utensílios era um som perturbador no silêncio. Eduardo, podemos conversar sobre a noite passada? A voz de Elisa rompeu o silêncio, hesitante e incerta. Respirei fundo, meu aperto na xícara de café se intensificando. O que há para conversar, Elisa? Você mentiu para mim, e eu não posso simplesmente ignorar isso. Ela estremeceu com minhas palavras, suas mãos pausando na tarefa. Eu sei que cometi um erro ao não te contar a verdade sobre o shopping e o Gregory. Mas por favor, acredite em mim, não há nada acontecendo entre nós. Eu a olhei, realmente a olhei, e vi a desesperança em seus olhos. Mas a semente de dúvida plantada em minha mente se recusava a se soltar. Como posso confiar no que você está dizendo agora, Elisa? Como eu sei que isso não é apenas mais uma mentira? Elisa se aproximou de mim, seus movimentos lentos e cautelosos. Eu entendo por que você está chateado, e realmente sinto muito. Eu deveria ter sido honesta desde o início. Sua tentativa de diminuir a distância entre nós parecia tarde demais. Desculpa não muda o que aconteceu. Não apaga as dúvidas nem a dor, disse, minha voz uma mistura de raiva e tristeza. Elisa estendeu a mão, sua mão parando a apenas um passo de tocar a minha. O que posso fazer para consertar isso, Eduardo? Farei qualquer coisa para resolver. Eu me afastei, a distância física ecoando a emocional. Eu não sei se isso pode ser consertado. A confiança está quebrada, Elisa. O som da porta da frente se abrindo interrompeu nossa conversa tensa. Nossa filha, Ana, entrou na cozinha, sua presença um lembrete súbito da família que construímos juntos. Bom dia, mamãe, papai. O que tem para o café da manhã? Sua pergunta inocente era um contraste perturbador com a tensão na sala. Elisa enxugou rapidamente os olhos, virando-se para sorrir para Ana. Bom dia, querida. Que tal alguns panqueques? Ana, alheia às correntezas subjacentes, assentiu entusiasticamente. Ótimo. Eu observei enquanto Elisa se ocupava cozinhando, colocando uma face corajosa para nossa filha. A normalidade da cena contrastava fortemente com a agitação dentro de mim. Senti um pingo de culpa pela dor que sabia estar causando a Elisa, mas a sensação de traição ainda estava muito crua, muito recente para ser ignorada. À medida que nos sentamos para o café da manhã, a conversa habitual preencheu a sala. Mas sob a superfície, a tensão entre Elisa e eu fervia como um vulcão adormecido, pronto para entrar em erupção a qualquer momento. A manhã seguinte não trouxera resolução, apenas uma compreensão mais profunda da divisão que se formara entre nós. Enquanto eu tomava meu café,
O gosto amargo refletia a amargura em meu coração. O caminho à frente estava incerto, envolto na névoa de sentimentos magoados e confiança quebrada. O futuro de nossa família, uma vez tão certo, agora pendia na balança, um fio delicado se desfazendo sob o peso de palavras não ditas e verdades escondidas. O mundo lá fora continuava seu giro implacável, mas dentro das paredes de nossa casa, o tempo parecia arrastar-se dolorosamente devagar. À medida que o sol mergulhava abaixo do horizonte, lançando longas sombras pelas janelas, eu, Edward, me via percorrendo a sala de estar, aprisionado em um ciclo implacável de dúvida e confusão. Elisa tinha se retirado para a cozinha, seu refúgio habitual em momentos de estresse, sob o pretexto de preparar o jantar. O tilintar de panelas e frigideiras era um lembrete sutil da normalidade que compartilhávamos, agora despedaçada pela desconfiança. Edward, podemos por favor sentar e conversar? A voz de Elisa cortou o silêncio, seu apelo pairando pesadamente no ar. Parei de percorrer a sala e me virei para ela, meu coração pesado. O que resta para conversar, Elisa? Você fez suas escolhas. Ela se aproximou de mim, um olhar determinado em seu rosto. Eu quero explicar tudo. Há mais nisso do que você sabe. Suspirei, o peso da situação me pressionando. Está bem, explique. Estou ouvindo. Elisa respirou fundo, suas mãos torcendo nervosamente a barra de seu avental. Naquele dia, quando você me viu com o Gregory, não foi planejado. Ele me ofereceu uma carona porque meu carro não queria ligar. Eu não queria te incomodar com isso. Cruzei os braços, ceticismo marcado em meu rosto. E o shopping? As compras que você fez quando deveria estar no trabalho. Ela mordeu o lábio, um vestígio de culpa brilhando em seus olhos. Eu queria te comprar um presente, algo especial para celebrar nosso aniversário na próxima semana. Pensei que seria uma surpresa agradável. A revelação me atingiu como uma onda, a culpa de minhas acusações se misturando à dor de sua decepção. Você poderia ter me contado a verdade, Elisa. Em vez disso, escolheu mentir. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu sei, e sinto muito. Eu não percebi o quanto isso iria te machucar. Fui tola em pensar que poderia manter isso em segredo. Passei a mão pelos cabelos, a frustração e a dor dos últimos dias borbulhando à superfície. Você percebe quanto suas mentiras nos custaram, Elisa? Nossa confiança, nossa paz de espírito? Elisa se aproximou, sua voz tremendo. Eu percebo, e lamento profundamente. Nunca quis te machucar ou a nossa família. Você tem que acreditar em mim, Edward. Olhei nos olhos dela, procurando a sinceridade por trás de suas palavras. Eu quero acreditar em você, Elisa, mas não é tão simples. Confiança não é algo que pode ser reparado da noite para o dia. Ela estendeu a mão, tocando suavemente meu braço. Eu sei, e estou disposta a fazer o que for preciso para reconstruir essa confiança. Por favor, me dê uma chance de consertar as coisas. Eu hesitei, o toque reacendendo memórias de tempos melhores. Eu não sei se consigo, Elisa. Preciso de tempo para pensar, para processar tudo isso. Elisa assentiu, uma lágrima escapando por sua bochecha. Eu entendo. Leve todo o tempo que precisar. Estarei aqui, esperando e torcendo por uma chance de consertar o que quebrei. Enquanto ela se virava e voltava para a cozinha, o cheiro do jantar pairando no ar, eu fiquei ali, dividido entre o amor que ainda sentia por ela e a traição que havia criado uma divisão entre nós. A verdade desvendada havia revelado as complexidades de nossa situação. Embora as intenções de Elisa pudessem ter sido inocentes, suas ações haviam desencadeado uma série de eventos que abalaram os alicerces de nosso casamento. O caminho para a cura era incerto, obscurecido pelas sombras de dúvida e mágoa que persistiam nos cantos de nossa antes feliz casa. A noite caiu, envolvendo a casa na escuridão, espelhando a incerteza que turvava nosso futuro. A alvorada do dia decisivo rompeu com um matiz carmesim, pintando o céu com pinceladas de incerteza e apreensão. Eu, Edward, permaneci junto à janela de nosso quarto, que se tornará meu refúgio solitário na tumultuada atmosfera de nosso lar. A casa estava silenciosa, mas o silêncio era enganador, carregado com o peso de decisões iminentes. Elisa já estava de pé, seus movimentos na cozinha abaixo ecoavam levemente as rotinas que,
Outrora, compartilhávamos com facilidade. O aroma do café sendo preparado subia, um lembrete de manhãs que agora pareciam memórias distantes. Descendo as escadas, preparei-me para a conversa que se desenrolaria. Cada passo parecia pesado, como se estivesse caminhando em direção a uma encruzilhada onde o caminho que escolheríamos poderia mudar tudo. Na cozinha, Elisa virou-se à minha abordagem, sua expressão uma mistura de esperança e apreensão. Bom dia, Eduarde. Café. Sua voz era suave, quase frágil. Acenei silenciosamente, pegando a xícara oferecida. O calor da xícara em minhas mãos era um forte contraste com o frio em meu coração. Precisamos conversar, Elisa, comecei, minha voz firme apesar da agitação interior. Ela respirou fundo, se preparando. Sim, precisamos. Eu tenho pensado muito em tudo. Em nós. A luz da manhã invadiu a cozinha, projetando longas sombras pelo chão. Sentei-me à mesa da cozinha, o mesmo lugar onde compartilhamos inúmeras refeições e conversas. Mas agora, parecia um campo de batalha onde o destino de nosso casamento seria decidido. Elisa, esses últimos dias foram alguns dos mais difíceis em nossa vida juntos. A confiança que era a base de nosso relacionamento foi abalada, disse, as palavras carregadas de emoção. Eu sei, e sinto muito, Eduarde. Eu nunca quis te causar dor. Minhas ações foram descuidadas, mas não foram maliciosas, respondeu ela, seus olhos suplicando por compreensão. Dei um gole no café, sua amargura refletindo o estado de meus pensamentos. Mas o estrago está feito, Elisa. Confiança, uma vez quebrada, não é facilmente reparada. Eu tenho estado perdido em um mar de dúvidas, me perguntando se podemos voltar a ser como éramos antes. Elisa estendeu a mão pela mesa, sua mão parando pouco antes da minha. Há uma maneira de seguirmos em frente, de reconstruirmos o que perdemos. Estou disposta a fazer o que for preciso. Olhei para ela, vendo a mulher por quem me apaixonei, agora obscurecida pelos erros que nos levaram a este ponto. Tenho-me feito essa mesma pergunta. Podemos superar isso? As feridas podem cicatrizar? Ou é mais gentil deixar ir, nos libertarmos da dor? Sua mão finalmente ultrapassou a distância, tocando a minha levemente. Eu não quero deixar ir, Eduarde. Acredito que somos mais fortes do que isso. Já passamos por tanto juntos. Isso pode ser apenas mais um capítulo em nossa história, um em que vencemos as probabilidades. A sinceridade em sua voz era palpável, mas também era a realidade de nossa situação. Não se trata apenas do que queremos, Elisa. É sobre o que é saudável para nós, para nossa família. Podemos realmente ser felizes novamente, ou a sombra disso sempre pairará sobre nós. Ela retirou a mão, um reconhecimento silencioso da complexidade de nossa situação. Eu entendo suas dúvidas, e não posso forçar sua decisão. Mas saiba que meu amor por você não vacilou. É mais forte do que nunca, mesmo diante dessa tempestade. A sala ficou em silêncio, o tic-tac do relógio da cozinha marcando a passagem de momentos carregados de medos não ditos e lágrimas não derramadas. A decisão final pairava sobre nós, uma escolha que alteraria o curso de nossas vidas, para o melhor ou para o pior. Preciso de tempo, Elisa. Tempo para pensar, para ponderar tudo. Essa decisão não é apenas sobre agora, é sobre nosso futuro, disse, o peso do momento me pressionando. Ela assentiu, uma lágrima escapando por sua bochecha. Leve todo o tempo que precisar. Estarei aqui, esperando e torcendo. Ao me levantar, deixando para trás a cozinha e os vestígios de nossa conversa matinal, eu sabia que a decisão que eu enfrentava era monumental. Era uma escolha entre segurar os fragmentos de um amor que havia definido minha vida ou deixar ir na esperança de encontrar a paz, talvez, um novo começo um dia. A decisão final era minha para tomar, um caminho a escolher em uma jornada tão incerta quanto inevitável. O futuro, antes um tecido de sonhos e planos compartilhados, agora se estendia diante de mim como um quebra-cabeça inacabado, aguardando a próxima peça cair no lugar.